Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o Senhor e Salvador das nossas almas. Amém? Hoje, um assunto maravilhoso como todos os outros. Falar a respeito do nosso Mestre. E hoje só temos a oportunidade de falar porque é grande o amor de Deus pela sua criação. Amém? Então, o que temos de precioso é a palavra, para conhecer o sentido da vida e ter as respostas pelas perguntas aí, inúmeras perguntas, que temos. Vou falar hoje a respeito de momentos que antecederam a crucificação do Salvador, de um processo. Falar desse processo, como que aconteceu esse processo. Porque falar para alguém, olha, Jesus, Yeshua, te ama. Jesus, Yeshua, eu falo Yeshua porque é o nome do Salvador. Yeshua vai retornar, Yeshua está voltando. As pessoas falam, ó, Jesus está voltando, ó, o fim dos tempos aí, ó, os sinais nos céus, na terra. De fato, o Redentor está por vir a qualquer momento. Graças ao seu sacrifício perfeito e definitivo, hoje ele está com o poder e autoridade dada pelo Criador que se agradou do sacrifício dele. Então ele virá julgar a todos. Essa é uma verdade que tem que ser propagada, que tem que ser ressoada a todos, porque é algo que vai acontecer, está por acontecer. Para nós cristãos, será o melhor momento da história, de toda a criação, do início ao fim, porque será a conclusão de tudo, conclusão dos propósitos do Senhor, conclusão da definição, ou seja, uma definição de tudo que tem sido feito ao longo de gerações. Amém? Então, que nós cristãos cremos e aguardamos com uma expectativa maravilhosa é pelo retorno dele, que tomará os reinos para si, que virá para estabelecer o seu reino. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui tá os momentos que antecedem a prisão dele, e tem alguns pontos muito importantes e interessantes de meditarmos. Em Lucas 22, a partir do verso 47, vai dizer: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão, conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, entre aspas, tá? Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, entre aspas novamente, Senhor, atacaremos com espadas? A pergunta que fizeram, Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Yeshua, porém, respondeu, basta, entre aspas. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então, Jesus disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo
e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Bem, veja que depois eu continuo lendo, mas é importante ler, dar uma pausa, refletir. Esses momentos antecipando a prisão do Salvador Yeshua, deixa detalhes, porque a Bíblia, ela sempre vai relatar detalhes que edifica. O que passa aqui na mensagem no sentido espiritual e sendo uma realidade. Quem está com Yeshua, quem está no caminho, quem está ouvindo, aprendendo, corre o risco, por não ser ainda edificado. Perceba que aqui era um momento, depois eu vou ler lá em Atos, que eles não tinham sido batizados no Espírito Santo. Então o homem, o ser humano, o cristão, mesmo estando com Cristo, professando uma fé, se ele não tiver sido batizado no Espírito Santo, ele é sucessivo a erros. Quais foram os erros aqui desses homens? O erro de Judas foi ser o traidor. Entre os 12, Judas foi o que se destacou no sentido da traição. Foi o traidor, foi o que o traiu. E com um beijo, Judas não traiu simplesmente de entregar e receber as moedas para entregar o seu mestre, mas também traiu com um beijo. Então isso é muito profundo. Judas simplesmente poderia tomar outras atitudes, né? Traindo o Salvador, ele poderia dizer, ó, é aquele, colocar as características, apontar com a mão. Mesmo que ele não fosse notado assim na cabeça dele, na mentalidade dele, porque ele não tinha noção de que ali estava o Criador presente com o Filho, que não poderia esconder nada dele. Mas supondo aí pela mente de Judas, né, mostrar quem era Yeshua, bastava. Mas não, Judas beijou, chegou próximo do mestre e beijou. Então, o que passa para a gente na vida, na caminhada espiritual, aos que não são ainda edificados, erros tais de traição. E isso é do ser humano falho, né? Os que estavam ali com o Senhor tomaram partido para defender o seu mestre. Mas o mestre não estava instruindo eles que eles tivessem essa atitude. Partiu deles, né? Feriu ali a orelha do soldado e o Senhor deixa claro, né, que não é desta maneira. Então aí ele pergunta aos soldados, né? Eles vêm com espadas a ele e ele esteve no templo, esteve ali conversando com todos que queriam ouvi-lo, não só dentro do templo, fora do templo, no pátio do templo, onde tinha multidão, onde ele estava tinha multidão. Então, se fosse para prender ou se fosse a hora, ele estava ali muito acessível, né? Mas não era o momento, aquele era o momento. E eles vieram como se tivessem dispostos a tudo, né? Inclusive, tirar a vida dos que estavam com ele, caso fosse de fato acontecer ali um confronto. Então, por isso que Yeshua ali intervém, basta, né? Porque o objetivo não era esse, era a hora. Era chegada a hora, né? Então, perceba que os relatos também nos traz pontos importantes para que a gente esteja atento. Quando se trata
de representar Yeshua. Como é que hoje ele é representado? Como que o nosso Salvador é representado? Através da palavra. Quando vamos professar a palavra, quando vamos falar da palavra. E é importantíssimo, independente aí de onde se está proferindo a palavra de Deus, que nos atentemos que nem sempre todos, hoje, tá? Porque já houve aí a descida, essa profecia de Joel já se cumpriu, descida do Espírito sobre toda a carne. Todos têm o Espírito? Não, porque ele precisa de conhecer, né? Precisa conhecer a palavra de Deus, precisa aceitar que o Senhor e Salvador das nossas vidas, nossa alma, é o Cristo, é o nosso Redentor, amém? É um processo de crer, de evoluir-se no conhecimento da palavra do Senhor. Estamos no tempo depois, né, de Cristo. Eles estavam ali no tempo dele em carne, estavam sucessivos a erros, porque não podiam discernir tudo. Não tinha aí um temperamento advindo de uma edificação feita pelo Espírito Santo. Então eles eram, muitas das vezes, impulsivos, né? Não impossíveis, impulsivos. Tomar atitudes assim repentinas. Pedro é um grande exemplo disso. Não era esse o objetivo do mestre, confrontar, entrar em luta corporal para que o defendessem. Tudo estava de acordo com como tinha que ser no tempo. A atitude de Judas beijá-lo? Não. Aí é uma questão, né? Pode ser até assunto para depois. Já é uma questão de maldade, de uma falta de caráter do próprio traidor, né? Daqueles que traem. Então, ele cura o soldado e apazigua ali a situação, né? Porque era o momento dele ir. Se não fosse, certamente não teriam nem visto ele, né? Mas era o momento onde tudo estava chegando ao seu fim. No tempo dele em carne, para vir um novo tempo do Cristo Espírito, né? Vou continuar lendo. Vou ler aqui no finalzinho, aqui, do que eu li, no verso 53. Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Esta é a hora de vocês. Então existiu ali um momento que ele se entregou, né? Porque a própria palavra, o próprio evangelho vai dizer que ninguém lhe tira a vida, mas ele mesmo o dá. Ele deu a vida dele. Então era o momento das trevas se levantarem dentro do propósito do Senhor, porque Isaías diz que o Senhor criou a luz e as trevas. Ele está no controle de tudo isso. Então era o momento das trevas reinar, né? Aqui, quando as trevas reinam. Então existe um momento trazendo, porque tem sempre que fazer essa junção, tá? Porque cristão existe aí desde vou colocar aqui, desde o que nós conhecemos por história humana. Cristão é todo aquele que crê em Deus, crê no Filho, crê na palavra. E está em comum acordo com o Criador, com a sua palavra e com o Filho, amém? Então sempre houve cristãos e sempre houve trevas. Quando é que percebemos que as trevas está reinando? E a própria palavra coloca essa questão, porque os reinos da terra está aí, né? Nas mãos dos ímpios. E precisa reinar. Por que precisa reinar? Porque enquanto houver impiedade na terra, existe a questão de preferências.
E é nesse ponto, como eu estava falando lá atrás, independente de onde estiver propagando a palavra do Criador, precisamos vigiar. Por quê? Estamos no tempo em graça. O que precisa ser exposto? O Evangelho, que é o poder de Deus. O Evangelho vai falar da questão, embora precisa se entender mais do lado espiritual do que propriamente do tempo em carne, dos feitos de Yeshua, da biografia dele, da biografia do Pai, da biografia do Filho, da vontade e dos propósitos do Senhor. O Evangelho é necessário expor o Evangelho aqui, gente, não só os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas também o que foi colocado a partir de Atos. Novo tempo precioso, é o tempo em graça que precisamos absorver. Com certeza precisamos absorver, tá? Então, a partir de Atos, nós vamos ser constrangidos no sentido de que vamos entender esse novo tempo, entender a nossa responsabilidade. Como que devemos viver em fé? Como que devemos construir de um modo simbólico, tá? Mas entenda isso de modo espiritual. Com materiais firmes, a construção do templo que somos nós. Amém? O Evangelho nos ensina como sermos adoradores espírito em verdade. Nos ensina as palavras do Cristo em carne, as instruções aos apóstolos, de acordo com a capacitação de cada um, entendendo que eles precisariam do Espírito para serem aperfeiçoados. Amém? Desculpa, gente, ainda tô com aquele restinho de gripe ainda. Então, o Evangelho, que é o poder de Deus, nos capacita, nos orienta e principalmente, espere só um pouquinho. Pronto, retornando. Obrigada aí por aguardar, tá? Vou pegar ali uma garrafinha de água, né? Porque quando a tosse vem, só Deus na causa. O Evangelho nos capacita a compreender toda a palavra do Senhor e entender que ela está alinhada. Por isso que a palavra diz, toda vez que lê Moisés, é colocado um véu. E eu já falei a respeito disso, tá? A respeito desse véu aí. Porque o véu, na compreensão assim, para tentar explicar rapidamente, se dá quando se lê o tempo antes de Cristo, tudo que era ali colocado ao povo de Israel, não o povo de Israel cidade, tá? Mas um povo. Israel era Jacó, né? Não se trata de uma nação, se trata de um povo. Tem vídeo aí que eu já falei a respeito disso também. Então, as pessoas vão entender como que era esse andamento, como que era a vida desse povo. Se elas não tiverem a ótica do Evangelho, elas vão continuar no tempo que não é o tempo em graça. Ah, mas qual é a diferença? Muito clara a diferença. Foi necessário estabelecer uma nova aliança no Filho, através do sacrifício dele. O sangue dele é precioso, foi aceito. Vou continuar lendo aqui, vocês vão entender isso. Por isso que eu estou colocando essas questões, relembrando. Por isso que lá em Isaías 9 vai dizer que foi um menino nos deu, foi colocado todo o poder e autoridade sobre os ombros dele. Estamos num novo tempo, devemos nos encaixar esse tempo. A responsabilidade é individual, embora é bom que se trabalhe em quantidade, com pessoas, para orientar. Então, quando estivermos falando da palavra do Senhor, é importante se expor o Evangelho, porque o Evangelho, ele tem esse poder de trazer. O que não falta aqui nos Evangelhos são palavras edificadoras.
o conhecimento do que nós somos, templo, morada de Deus. O que o Senhor inicia falando nos 4 evangelhos, lá em Mateus 5, que ele passou para os discípulos? A propagação do arrependei-os, pois é chegado o reino dos céus. Essas pessoas, ao passar o tempo, quando ele fosse, que eu estou lendo aqui, quando ele fosse preso, quando ele fosse entregue ao sinédrio, quando ele fosse crucificado, depois ressuscitado, e enviasse, como foi profetizado em Joel, o Espírito, as pessoas não teriam dificuldade de compreender. Então, existia uma pausa para se propagar algo além do próprio Yeshua. Ele não deu para os discípulos o que ele deu para o apóstolo Paulo. Foi necessário que ele colocasse ali algumas limitações na questão do falar, do passar, porque o que ele tem a nos dar é infinito, né? Então, era necessário que depois que ele ressuscitasse, viesse o apóstolo Paulo, um homem que se tornaria espiritual, juntando, somando com todo o conhecimento que tinha do Primeiro Testamento. E se você começar a ler a partir de Atos, a fala de Paulo, Coríntios, Romanos, Hebreus, e aí por diante, você vai entender que na maioria das falas dele, ele coloca o que foi colocado lá atrás. Veja aqui o que eu estou lendo aqui em Lucas, mais para frente vai falar a respeito. Lembrando o que foi lido lá dos pergaminhos, de lá de trás. Então é preciso que se tenha maturidade no evangelho, conhecimento, para então ir para o primeiro. Porque é um complemento. Mas não um complemento para trazer às pessoas uma exortação baseado naquilo lá que aconteceu. Agora nós temos que nos basear nas palavras do Mestre, do Senhor Salvador Yeshua, dos discípulos dele, do apóstolo, né? E depois eles se tornaram apóstolos, para entender a grandeza do Evangelho. Ou então corremos o risco de apagar o Evangelho. Misturando aí, como diz lá em Oséias 4, vinho velho, vinho novo, prejudicando o discernimento do povo. Quem faz isso? Os sacerdotes. Vou continuar lendo, tá? Verso 54 de Lucas 22. Então, prendendo-o, levaram-o para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, que aqui vai falar daquele cumprimento que ele fala que Pedro trairia, tá? Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem está com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. E aí vai continuar falando desse processo, tá, gente? Até
crucificação. Eu li esses 2 tópicos aqui porque eu quero vir aqui para Atos, tá? Para então a gente refletir juntos. Aqui em Atos, capítulo 2, vai falar da vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Acredito que todos já tenham conhecimento, tá? Eu vou ler aqui a partir do versos 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossas próprias línguas materna, partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crentes e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam dele e diziam: eles beberam vinho demais. Aí agora o novo Pedro, tá? Então vamos entender aí. Aquele Pedro, sem magoar ninguém, sem ferir ninguém, tá? Que o objetivo da palavra do Senhor é edificar. Aqui vai continuar falando e Pedro vai dar um testemunho maravilhoso, né? Eu vou até ler, Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predizido pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus derramará do seu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os seus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui, no verso 40 vai dizer: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram a mensagem foram batizados e, naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Por que eu não li tudo? Porque é grande, tá? E aconselho que vocês leiam aqui capítulo 2, que tá falando explicadinho desse dia glorioso, né? Porque eu quero aqui fazer esse alinhamento de Lucas 22 e Atos 2. Tá falando, é como se fosse uma sequência. Se você ler em seguida, assim, você vai ver o quanto que tá muito unido para a compreensão. Perceba que Yeshua antes, ali está se confirmando a negação de Pedro em relação a Yeshua. Porque ele estava, vou colocar aí, no meio dos rebeldes, no meio dos ímpios. Se ele falasse
que ele era o seguidor, porque ele era seguidor, tá? Existe a diferença de ser cristão e ser um seguidor. Ai de Pedro, ai de nós, que no conceito de ser seguidor, se não tivermos o Espírito Santo. No caso dele, ai dele, se Yeshua não fosse crucificado, né? Passasse por todo o processo para ressuscitar. Ai dele e de toda a humanidade. Não existiria salvação para nós. A única expectativa era de condenação, porque todos pecaram, todos estavam separados da glória do Senhor. Através dele, tudo muda. Veio aí agora um novo tempo glorioso, absorvendo a importância desse tempo para aguardá-lo, ter essa expectativa de que o nosso Redentor retornará, assim como Jó teve, foi assunto de vídeos anteriores, assim como o salmista Davi, ele diz, eu não li tudo, né, lá em Lucas 22, que o Senhor, eu vi o Senhor à direita do meu Senhor. Então, se você continuar lendo aqui, se você ler Atos todinho, vai explicar claramente tudo isso daqui, tá? A visão de Davi, do Senhor e Salvador Yeshua, a fala de Jó, eu verei o meu Redentor, né? Glória a Deus. Esses homens lá atrás, bem atrás do tempo da vinda de Yeshua, já estavam profetizando esse tempo que agora nós devemos aguardar com confiança que se cumprirá. Nosso Redentor vai retornar. O que eu quero colocar aqui em relação a Pedro e a condição do ser humano. Pedro negou Yeshua 3 vezes. E isso já tinha sido predito por Yeshua que aconteceria. Aqui Pedro, depois de ser batizado, claro que depois de tudo ele já tinha se arrependido, se encontrou com o Senhor pergunta para ele depois 3 vezes, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então a responsabilidade de Pedro era grandiosa. Yeshua, tendo conhecimento da necessidade desses homens de serem batizados no Espírito para absorver, para terem a fé madura, serem maduros na fé, e a responsabilidade dele de seu sacrifício. Era necessário, entende? Era necessário. Pedro, com a pregação dele aqui, quase 3.000 pessoas são acrescentadas aí no reino de Yeshua. Pessoas que foram batizadas porque ficaram constrangidas ao terem a compreensão da magnitude do erro deles, de preferirem, eu não li tudo, mas você pode ler, Lucas 22, chegaram a falar, crucifica-o insistentemente, absorvendo aquele que foi condenado por assassinato, que foi Barrabás, preferindo o culpado livre do que o justo, né? E tudo isso tem uma compreensão magnífica para compreendermos espiritualmente. Então, Pedro, com a autoridade no Espírito Santo, e esses homens ali falando no mesmo idioma que as outras pessoas, para que o que estava sendo dito ali, a palavra do Senhor, fosse entregue àquelas pessoas e elas fossem voltadas à consciência de que precisavam se arrepender. Elas perguntam aqui, ó, no verso 37, quando ouviram isso, ficaram, ó, 37 de Atos 2, tá? Quando ouviram isso, que foi a pregação de Pedro, né? Ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, entre aspas, irmãos, que faremos? Então Pedro responde, arrependam-se a cada um de vocês, seja batizado em nome de
aqui está Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Qual é a porta para receber, para ser batizado no Espírito, para receber o Espírito? Arrependimento dos pecados. E quem é que vê, quem é que sonda os pensamentos, conhece as intenções, vê o coração? Quem é que circuncida o coração? Quem é que dá um coração novo, um espírito novo, como diz lá Ezequiel? É Deus. Por isso que eu falo que o tratamento é individual. Mas existe a necessidade de que preguemos a palavra. A responsabilidade daquele que está com a palavra em mãos é muito grande. É sem expectativas de holofotes para si, não. O foco é o Evangelho. O Evangelho expõe o caminho para arrependimento de pecado, o caminho para uma vida edificada, que traz às pessoas a consciência de que elas precisam mudar. Mudar de atitude, mudar de conceitos, tirar o orgulho do coração, tirar as pedras de tropeço do caminho, tirar as muralhas que cercam, no sentido de que se auto-justificam e não são edificadas. A edificação de uma casa está pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A edificação de vidas está pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E a compreensão clara de que precisamos, em algum momento da vida, fazer uma autoanálise, que é o que eu sempre coloco aqui. Que sentido é essa autoanálise? O que a palavra do Criador recrimina para que eu não seja um herdeiro do reino dos céus? Se eu cometi esse erro, se eu estou cometendo esse erro, então existe um caminho de arrependimento. Eu quero me arrepender e me retratar, ou consertar as estradas sinuosas, né, numa estrada reta, é necessário. Porque se não houver o arrependimento, qual era a condição de Pedro? Negar o Senhor e Salvador. E ele negou por medo. Mas muitos negam por outras questões. E muitas das vezes nem percebem que estão negando. Porque se o conceito de uma vida estruturada como adorador, espírito e verdade é amar o Criador com um amor intenso, um amor verdadeiro, um amor sincero, tirando todos os ídolos do seu conceito de vida, se amar o seu próximo é ter atitudes honrosas sem querer nada em troca, é uma construção. Assista o vídeo anterior aí, as sucessivas capacitações que temos. É um segmento aqui. É como se fosse aquela conversa, sabe, do pessoal simples, humilde, tá ali sempre conversando. Aí vem a próxima conversa e vai falando dos mesmos assuntos e colocando um pouquinho a mais. É assim a palavra do Senhor. É continuando na edificação, mas no entendimento de que o que foi escrito aqui nos evangelhos, até o Senhor, ele respeitou o tempo daqueles homens que precisavam ser edificados. Recebeu o batismo do Espírito Santo. É o batismo ao qual nos capacita a ler a palavra e não esquecer que é o selo do Espírito, né? O selo da promessa. Quando lemos a palavra de Deus e temos esse entusiasmo, essa alegria, essa paz, né? Essa confiança de que é a palavra de Deus, sempre que lemos, temos essa reverência, a confiança de que nós não estamos sós e temos a orientação do nosso Deus, que se faz presente de diversas maneiras.
Deus envia anjos em forma de pessoas para suprir necessidades. Deus faz muitas coisas que seria encarregado para nós, que nós fizéssemos ao nosso próximo, para demonstrar esse amor. Então é preciso zelo pela palavra de Deus, muito cuidado. Muito cuidado, se temos cuidado na nossa vida diária. Imagine quando manuseamos a palavra de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser sempre para edificação. Porque o dia de hoje é o dia que se chama para o arrependimento. É a oportunidade que pode ser a última. Não somos imortais nessa condição física aqui, nesse corpo circunciso. Circunciso não. Como é que diz lá em Coríntios? Enquanto não estamos no corpo glorificado, temos esse corpo corruptível, né? Não é circunciso, tá, gente? Corruptível. Então, o corpo corruptível, com uma mente não capacitada, leva a sucessivos erros. Mesmo sendo o corpo corruptível, até que nos tornemos incorruptíveis, né, protegidos 100%, no novo tempo, o tempo do retorno do nosso Senhor e Salvador Yeshua, com uma mente renovada, com uma mente consciente, entendendo e com o Espírito Santo, nossas ações serão louváveis. Parece que é muito difícil. Às vezes a gente olha ao nosso redor, parece que tudo é muito difícil. É difícil na nossa ótica. Mas se o mestre, vou ficar com essa reflexão, tá? Se o mestre respeitou o tempo, quem somos nós? Imagina aí, né? Ele poderia dar a responsabilidade que ele deu para o apóstolo Paulo, tendo em vista que os seus discípulos eram seguidores dele, estavam ali com ele. Poderia ter dado para eles. Por quê? Que só depois que ele ascendeu aos céus é que ele aparece para o apóstolo. Né? Veja que se você for atento, você lê em Filipenses, em 1º e 2º Timóteo, se você ler nas cartas de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, em algum momento aí, não me lembro exatamente o capítulo, mas você vai ver testemunho do apóstolo Paulo, ou do apóstolo de Pedro, reconhecendo o apostolado do apóstolo Paulo. Eles tinham dificuldades. O Senhor respeitou isso. Não é só esperar assim, o Senhor vai estalar o dedo, a pessoa transformou-se da hora para outra. Paulo tinha suas capacitações, tinha muito conhecimento. Não seria tão difícil para ele. Entenda que a palavra do Senhor fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. O Senhor quer nos dar muito do entendimento da palavra. Ele quer nos dar poder para propagar a mensagem dele com autoridade, com unção, de repreender o mal, de profetizar a cura, de orar a ele responder. O Senhor quer que sejamos edificados e por isso que ele procura os tais que o adorem em espírito e em verdade, porque o Senhor quer ter esse vínculo de pai e filho, para que possamos fazer a diferença no tempo oportuno. E tudo isso, fazer a diferença, propagar a vontade do Senhor, está na responsabilidade do conhecimento da palavra dele. É a palavra de Deus que nos possibilita. Não tem que ser algo de nós mesmos. A palavra é suficiente. O que temos é o discernimento. O Senhor nos dá o discernimento, a compreensão, para que possamos propagar. Amém? E primeiro, nos atentar
que a palavra faça diferença na nossa vida, porque somos rodeados de testemunhas. Amém? Então fiquem todos na paz. O vídeo ficou até longo, né? Eu espero que tenha sido salvo. Mas que o Senhor nos abençoe, nos guarde no amor dele, nos livre de todo mal. Que o Senhor derrame cura onde há necessidade. Que o Senhor apazigue as situações adversas pela falta de sabedoria, discernimento. Que o Senhor nos conduza a um caminho de apostolado, né? De alguém que é maduro, que é ciente da vontade do Senhor, para que possamos ser colaboradores aí do apóstolo Paulo, no que foi dado a ele, porque tudo é graças a Yeshua, porque se houve apóstolo Paulo, havendo a palavra por causa de Yeshua, por causa do sacrifício dele, amém? Então, graças ao Senhor por esse novo tempo, que o Senhor nos guarde, nos livre, que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor nos capacite ainda mais, que tenhamos maturidade no falar, no viver, amém? E nas decisões diárias. Fiquem todos na paz de Yeshua, amém?